Você vê que a medicina do trabalho, assim, ela tem espaço? Como que tá essa questão de valorização? Você acha que essa questão de valorização mesmo dos médicos examinadores ou dos médicos do trabalho que pensam diferente, né? Como que é o seu contexto, assim, de atuação dessa questão de visão de valorização do médico? A gente tem dois universos bem distintos na saúde ocupacional, que é o universo dos médicos que atuam nas clínicas de saúde ocupacional, de medicina do trabalho, e temos os médicos que estão nas organizações, né? Sejam elas de qualquer tamanho, né? As pequenas, as médias, as grandes, as multinacionais, enfim. São realidades bem diferentes, mas em ambos os contextos, uma habilidade que é necessária é ter uma capacidade de ser interdisciplinar, de se interessar. Não é apenas você examinar um trabalhador, fazer a parte técnica da nossa formação de médicos, de fazer uma anamnese, fazer um exame físico adequado e ali emitir o seu parecer como ASO, né? Como você mencionou, que é a nossa conduta final, é você atestar a aptidão através do ASO para um determinado cargo. Mas se você tem essa visão de ser, essa capacidade de ser interdisciplinar, de se interessar pelo ambiente de trabalho daquele empregado, daquele trabalhador que você estiver avaliando, você puder conversar, conhecer os riscos aos quais ele está exposto, caso ele seja um trabalhador que tem alguma restrição ou precisa de alguma adequação da função, você ter essa habilidade de conversar com um profissional de RH que esteja por trás daquela seleção, ou até do acompanhamento daquele empregado, caso já seja um trabalhador com um contrato de trabalho mais longo, né, numa organização, conversar com o gestor dentro dos limites da ética, né, daquilo que a gente pode ou não compartilhar. Isso são obrigações que estão previstas no nosso Código de Ética Médica, né, você ir lá e prevenir que haja algum agravamento do estado de saúde do trabalhador, isso é nossa obrigação ética. Isso, todas essas posturas, esses acionamentos que nós precisamos fazer, muitas vezes, eles são, por excelência, a valorização do médico do trabalho, né? Que sai da sua caixa, sai ali do seu escopo de atendimento num consultório e estabelece uma conduta que vai atingir somente aquele paciente. Então, a gente tem que pensar no todo. Ok, eu estou dando uma aptidão, ou estou dando uma inaptidão, ou estou identificando que há alguma restrição para aquele trabalhador, então, eu preciso acionar as pessoas para adequarem o ambiente de trabalho para aquele trabalhador, mas eu preciso sinalizar à organização que algo não está adequado, que precisamos revisar aquele risco, mitigar aquele risco, tomar outras providências que vão gerar economia de tempo e de dinheiro para aquela organização. Se eu tenho menos empregados expostos a um determinado risco, eu tenho, na melhor das hipóteses, sendo bem superficial, mas eu consigo ter um menor risco de passivos trabalhistas. Se eu colaboro na identificação e na mitigação dos riscos, eu vou colaborar para gerar valor para a minha organização, informando que um determinado adicional de insalubridade ou de periculosidade não faz sentido para aquele trabalhador. Eu gero economia diminuindo o número de exames desnecessários, que a gente vê, né, muitas vezes que há vários exames que são recomendados para avaliação de um trabalhador que não tem lastro técnico. Então, isso tudo são posturas de geração de valor para uma organização, né? Muito mais, como você mencionou, do que o ASO, do que o atendimento ao colaborador. Essa é a nossa obrigação, atendê-los bem, com ética, avaliando todos os aspectos que forem necessários. Mas a gente precisa também conciliar e identificar quais são os interesses e as expectativas da empresa, né, que está nos contratando, seja uma clínica de saúde ocupacional ou seja, de fato, quando você está vinculado a uma organização como empregado daquela organização. E eu acho que isso, né, o tanto que você gera valor, eu falo muito isso, nessa palavra valor daquilo que você faz, de pensar além daquilo ali que estão te pedindo, de pensar no contexto, né? Porque o médico, durante a faculdade, né, a gente pensa muito na questão do atendimento ali fechado, dentro do ambulatório, fazer meu atendimento, a minha conduta finalizou, eu encaminhei, ou né, eu fiz a prescrição que tiver que fazer e a minha atividade ali acabou. A medicina do trabalho não, né? Esse trabalhador, o objetivo dali é que você não desconecte com esse trabalhador, né? Que você fique acompanhando ele, né? Sim. Então que você tenha essa noção de proximidade, essa noção do cuidado integral, né? Como que você colocou desse trabalhador
ao longo de toda a sua vida laboral ali, né? Então eu acho que isso de você pensar, né? Será que tem algum outro colega que tá com esse mesmo problema? Eu já atendi 2, 3, 4 pessoas daquela mesma empresa que veio com a mesma queixa. Ou então, será que a gente conversar com um engenheiro de segurança, conversar com a psicóloga, conversar com a assistente social, conversar com o pessoal da RH para a gente saber se é possível fazer alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa que a gente pode ajudar, né? Eu vejo muitos médicos falando assim, não, isso não é comigo não, isso é o RH. Não, isso não é comigo não, isso é com o pessoal da segurança, né? Não, isso aqui é jurídico, isso não é comigo. Claro, tudo bem, eu entendo que várias das nossas ações elas são de outras áreas, sim, mas cabe a nós, que às vezes a gente tem um conhecimento, já teve experiência em outra empresa, já teve experiência, sim, com outro caso, de você orientar esses setores. Sim. Chegar para o RH e falar assim, tá aqui, tá um caso assim, eu orientaria vocês fazerem dessa ou dessa forma. Se a empresa quiser seguir de outra forma, ok, mas pelo, sim, menos você trouxe para eles o cenário, né, diferente ali de possibilidades. As pessoas falam assim, não, mas a gente tá o apto ou inapto, se eles quiserem demitir, se for dar problema depois, se for dar uma ação judicial depois, é com eles, não é comigo mais. E isso você perde uma possibilidade das pessoas te verem diferente. Claro. De você agregar um valor ali para aquela pessoa e falar assim, nossa, primeiro médico, né, que pensa além do consultório dele, pensou na questão jurídica, que pensou, sim, na questão do processo trabalhista ali depois. Isso é o que eu vejo que muitos fazem, né? Eu já trabalhei em lugares que as pessoas falam assim, fulano de tal foi demitido. Aí eu pergunto assim, mas por que ele foi demitido? Não, porque diz que ele só entrava, batia o ponto, entrava pro consultório e fechava lá. Então, para você conversar com o médico, você tinha que bater na porta. Então, assim, aí depois esse médico quer ser valorizado por isso. Então, tem que não ter adianta. Essa habilidade, né, de relacionamento com as pessoas do próprio setor, de outros setores, com o empregado. Essa é uma das grandes habilidades que a gente precisa desenvolver se você quiser seguir na especialidade de saúde ocupacional.